Bola na Torre. Oferecimento. Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Big Ben. Preços que ninguém tem. É na Big Ben. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos ao lado dos companheiros Giuseppe Tommaso e Gerson Nogueira e recebendo, mais uma vez, com muita alegria, o atacante Ailon, do Paysandu. Aliás, candidato a comentarista, e está conosco aqui para conversar, para falar um pouco desta reta final de Série B. Está confiante, Ailon? Dá para subir? Confiante, ainda mais depois do término dessa rodada, né? Mesmo a gente tendo uma derrota contra o América, os resultados meio que nos ajudaram, então eu acredito que depende só da gente, entendeu? A gente vencendo esses últimos 4 jogos, que são contra adversários que praticamente não tem mais nada, não querem mais nada na competição, então a gente que quer o acesso, a gente precisa vencer esses 4 jogos e vencendo, eu acredito que a gente consiga subir. Muito bem, vamos conferir então os resultados da 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bragantino 3, Mojimirim 1. América Mineiro 3, Paysandu 1, Ceará 3, ABC 0, Luverdense 2, Boa Esporte 0, Macaé 0, Vitória 2, Criciúma 1, Botafogo 0, Bahia 1, Santa Cruz 2, Náutico 2, Paraná Clube 0, Sampaio Correia 1, Oeste também 1 e CRB 4, Atlético Goianiense 1. A classificação apresenta o Botafogo em primeiro com 65, em segundo, o América Mineiro com 60, em terceiro, Vitória com 60. A sensação que se tem é que esses 3 já estão encaminhados. O Botafogo, mais do que garantido, América e Vitória estão encaminhados. O quarto é o Santa Cruz com 55 pontos. Aí é que é a briga, esta briga pela última vaga. Santa Cruz é o quarto com 55, o Náutico tem a mesma pontuação que o Santa Cruz, está em quinto. Bragantino, Sampaio Correia e Bahia tem 54 pontos, Paysandu 52, Luverdense 51. Na sequência, o CRB com 47, Paraná Clube e Atlético Goianiense 43, Oeste e Criciúma 42. Olha o Ceará aí, gente, saindo do Z4. É o 16º colocado agora com 38 pontos. O Macaé mergulha nas profundezas, é o 17º com 38. E aí, ABC com 28, Boa Esporte com 24 e Mojimirim com 22. Estes... Os 3 já caíram. Já caíram. Mogi boa matematicamente e o ABC virtualmente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Paysandu volta a campo nesta terça-feira, às 18 horas, no estádio Romildo Ferreira, o Romildão, lá em Mojimirim, contra o Mogi já rebaixado. Mogi e Paysandu na terça. E o Paysandu, depois de enfrentar o Mogi, joga na sexta-feira, 20 horas, no Mangueirão, contra o Luverdense. Uma semana importante para o Paysandu, são 2 jogos e 2 vitórias terão que acontecer para que o Paysandu continue buscando este acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2016. A derrota para o América Mineiro atrapalhou um pouco os planos do Paysandu. O Paysandu se desgarrou. A distância não é significativa, mas houve, de qualquer maneira, um afastamento lá do G4, né, Gerson? O Paysandu não conseguiu uma boa exibição nesse jogo contra o América. O Marcelo Toscano fez esse gol no primeiro ataque do América. 7 minutos. Isso. Um toque de cabeça bonito, cruzado. Aí no segundo tempo... Primeiro ataque do segundo tempo. Primeiro ataque, Paysandu perdido. O Pikachu acabou dando condições para o Marcelo Toscano marcar o segundo gol. Lembrou aquele lance lá da Brasil e Itália, que o Júnior ficou levantando o braço e ele estava dando condição. Exatamente. Então, olha, o Paysandu teve domínio, teve posse de bola, não domínio. Teve até mais posse de bola do que o América. E tomou esse terceiro gol num tiro de meta, né? Tiro de meta. O toque do Marcelo de cabeça, e assistência para o vacilo aqui deste lado, né? O pessoal deixou aqui o
Marcelo Toscano tocar ali, ele é eu alto. acho que o Galberto já estava sentindo o joelho aí, o menisco que o Mas o tirou. Galberto veio de lá cuspindo fogo, reclamando também de cobertura, né? O Galberto veio pagando geral. E E o gol aí do o Pikachu gol aos 47, né? Numa hora em que o Paysandu aí sim já estava atacando, pressionando, mas completamente, né, desarrumado. A gente tinha ali o Betinho voltando para ser o armador e tal. Quer dizer, um jogo que a gente sabia que era um jogo decisivo, todos sabíamos, e o empate eu acho que já não seria tão grave. O empate daria ainda Sim, porque um segurava ânimo. o América. Segurava o América. O problema também foi esse, que o América disparou, a meu ver encaminhou o acesso. Muito difícil que o América perca isso. Os três lá, né, como você lembrou. E acho que o Paysandu, ele ficou muito indeciso entre segurar o jogo e ir à frente. Tinha até uma formação que parecia ofensiva, né? E o Ailon aqui levou um cartão, e acho que foi essa uma das razões dele ter o Dado ter substituído, porque ele estava muito bem no jogo. E não esse cartão que o tirou desse jogo. Não é por estar aqui. Claro que se ele não tivesse, a gente ia descer a lenha, mas... Não, e ele está se preparando para descer a lenha também. Brincadeira. Mas... Daqui a uns 15 anos, né, Ailo? 15 anos para assumir a condição de comentarista. Tem muito tempo ainda, né? Quando terminar a carreira, eu vou virar comentarista, eu vou falar mal até dos meus colegas comentaristas. Até dos comentaristas. Ailo, qual foi a dificuldade nesse jogo, Ailo? Então, a gente entrou muito confiante nesse jogo, né? Até pelo resultado do último jogo, que a gente terminou contra o CRB, acabou 5-1, então a gente estava bastante confiante para esse jogo, só que em jogos decisivos, assim, contra uma equipe qualificada como é a do América, onde são praticamente 6 jogadores 6, 7 que atacam, tem 4 só para defender, a gente não pode dar mole ali atrás, e a gente vacilou no detalhe. No detalhe que a gente vacilou no primeiro tempo, eles fizeram um gol. No segundo tempo, um dos primeiros lances ali, a gente vacilou também, o Iago deu condição pro Toscano. O Toscano fez 2-0 e ficou mais difícil reverter um resultado lá no Independência, ainda, jogando fora de casa, com uma equipe com a qualidade do América, é muito, muito complicado. Mas acredito que temos chances ainda, né? Tem 4 jogos agora que dá para a gente ganhar. Mas, como eu falei, esse jogo aí, a gente queria a vitória, mas o empate também não é um resultado. E essa nova função tática tua? Me colocaram com a 10, né? Esse número 10 ali confunde sempre, né? Não, mas você não consegue ficar ali atrás, não é esse o teu papel. Não, um 10... Nem o perfil, né? Um 10 é só para... Porque o Cearense joga com a 9 e o Wellington com a 11. Então, sou o terceiro jogador mais à frente, né? Consequentemente, a 10 sobrou para mim, mas são praticamente 2 atacantes pelo lado, né? Eu de um lado, o Wellington do outro. É o Cearense afunilado e vocês dois abertos mais atrás um pouco. Isso. Agora, voltando ao América, no histórico do América, né? A gente até comentou em off, o América, normalmente, em casa, ele sempre se atrapalhava e tal. Aí resolveu jogar contra o Paysandu, e o Toscano estava numa noite inspirada, porque aquele gol logo no início, ele dá uma quebrada, né? E foi meio que sem querer aqui para nós. Mas esse ano o América foi bem. Foi bem, sim. Foi bem em casa. Tem ido bem lá. Números muito positivos. E tem se atrapalhado em alguns jogos contra equipes até aparentemente abaixo dele, que não brigam fora de casa. Exatamente. Mas lá dentro o Givanildo conseguiu, né? O time é muito, muito eficiente, muito forte. E o Richarlison, o garoto lá do ataque, e o Toscano, revelação, né? Eles estão numa fase muito interessante. Os 2 jogadores, né? São jogadores novos. E até por justiça, o América merece o acesso, porque ano passado... Bateu na trave, né? Não, ele bateu na trave porque tiraram 6 pontos do América. 6 pontos. É isso, Mesmo assim, ele ficou brigando. E até a última rodada ainda brigou, mesmo tendo perdido 6 pontos. É verdade. E eu acho que agora o América vai. Acho que vai se fazer justiça. Tem que tirar esse Santa Cruz do caminho. Aliás, tem que tirar Santa Cruz, tem que tirar Náutico, tem que tirar Bragantino. Vitória não dá mais. Bragantino. Eu acho que Sampaio. Botafogo, Vitória e América Mineiro, eu acho que estão encaminhados. É uma vaga para 5 ou 6, né? Não, esses 2 aí, esses 3 times. Uma vaga para 7. Esses 3 times, se eles ganham 2 jogos, o Botafogo, se ganhar um jogo, já vai. E os outros 2, se ganharem 2 jogos, eles já estão garantidos. O Botafogo já subiu. Com 65, ele já subiu. Falta saber se ele será campeão.
É só Mas os isso. outros Os dois- outros dois não subiram Mas matematicamente. com 2 vitórias estão dentro. Estão dentro, E exatamente. é isso que dificulta, né? E é o grande problema também do quarto colocado. Com 54, digamos, em tese, o quê? 3 vitórias? Não. 3 vitórias e um empate, né? Exatamente. Já daria para segurar. É o problema desse batalhão que tem com 54 pontos. Esse Na é o verdade, grande problema. essa entre-safra do Paysandu, né, aqueles jogos que ele acabou desperdiçando alguns pontos em casa, são irrecuperáveis, né? Por isso vive esse drama. Mas né? todo mundo teve o seu tropeço. Ontem o Sampaio não tropeçou. Verdade. É assim que acontece. Não, mas acontece É uma competição muito Na dura. verdade, muito mas difícil. quando foi a a gente. sequência, O Bahia né, perdeu em casa pro Santa Santa Cruz. Cruz, é. O Bahia mas- pode ter perdido a classificação. Ali ficou. É. O Bahia pode ter Ficou perdido. com O jeito Bahia estava em quarto. de Não, perda tá ali em- O que eu naquele quero jogo. dizer é Sétimo porque a agora, sequência... O Paysandu ganhou do Santa Cruz aqui e lá. Foi. E o Santa Cruz ganhou do Bahia. Esse perde-ganha. É porque o nosso olhar ele é só Pro nosso Direcionado, lado. né? Tá direcionado direcionado pro aqui. Paysandu, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer, que foi uma sequência de 6, 7 jogos que a gente não conseguiu... Deixou 18 não pontos, conseguiu- foram só 2 pontos, né? Então, mas eu acho que não adianta fazer muitos cálculos agora, que realmente Tem que ganhar, vai né, ser Ivan? decidido só na última rodada. A Não gente tem vai jeito. fazer, vai perder aqui, vai ganhar ali, mas na última rodada que vai ser decidido mesmo. Essa Então última é vaga jogo vai- a jogo agora, é É, jogo a tem jogo. que Aliás, ser jogo a vamos jogo. ver como é que o Paysandu já está em Mogi. O Paysandu viajou hoje à tarde via Brasília, Campinas, para Mogi Mirim, vai treinar nesta segunda-feira em Mogi à tarde, mas fez o seu último trabalho neste domingo de manhã na Curuzu para encaminhar a equipe. Do lado de fora, a cena que já virou rotina na Curuzu. Jornalistas e torcedores impedidos de acompanhar os trabalhos da equipe bicolor. Os portões só foram abertos às 10 horas da manhã. E aí, só deu para ver a última parte do treino. As cobranças de falta e o trabalho de posicionamento. Foi o último treino em Belém antes da partida contra o Mojimirim. E não é segredo para ninguém que o Papão precisa mais do que nunca vencer esse jogo. A boa notícia é que Ricardo Capanema está de volta ao time depois de ter cumprido suspensão automática. Por outro lado, Dado Cavalcante não vai poder contar com o zagueiro Gualberto, que está fora do jogo e do restante da temporada. Ele teve uma lesão, né, no joelho, uma lesão de menisco, e que o tratamento é cirúrgico, né? Então ele, como falta pouco tempo para acabar o campeonato, provavelmente ele não vai voltar mais para esse campeonato. Sem Gualberto, Fernando Lombardi vai ocupar a vaga na zaga ao lado de Pablo. Eu fiz a opção já num outro momento pelo Dão, pelo aspecto de liderança que ele exercia. Naquela altura do campeonato eu precisava daquele aspecto, e dessa vez eu uso o mesmo argumento para a entrada do Lombardi. É um jogador que já foi capitão da nossa equipe, que tem uma liderança interna forte e que, para esse momento de campeonato, momento decisivo, eu julgo como importante. Com a zaga confirmada, o comandante bicolor agora segue tentando definir o restante do time. Se ele entra com 3 volantes e 2 atacantes, ou se faz outra formação tática. Uma dúvida que não chega a atrapalhar o treinador. Eu trabalhei com duas formações. Existe a possibilidade de repetir a formação com três volantes. Eu gostei muito da entrada do Betinho do jogo passado. O Betinho entrou em campo e atuou muito bem. Então ainda penso na possibilidade ou de repetir os 3 volantes ou de fazer 2 volantes com a entrada do Betinho à frente. Independente de quem será titular e da formação tática da equipe, o certo é que o grupo está confiante e acredita que o Paysandu ainda tem chances de acesso à Série A. O nosso pensamento é de que nós estamos dentro. Nós estamos dentro do jogo ainda. Nós ainda acreditamos, ainda estamos com boas possibilidades. Então, vamos atrás de uma vitória, que é o que nós precisamos para esse momento. O que se imagina é que o Dado vai mesmo optar pelo Betinho, ao lado do Leandro Cearense. Serão 2 homens à frente. Afunilando, né? 2 meias, 2 atacantes pelas beiradas. Atacantes de área, né? 2 de jogadores, área, né? 2 na beirada e 2 volantes. Possivelmente, imagino, sem o Ailon. Entra o Betinho, compõe aqui com O Elton Júnior. com o Elton Júnior e o Rony, talvez.
possa ser uma... Vai ser um time altamente ofensivo, né? Esses dois volantes aí, não sei quais serão, porque há uma fadiga também do Fael, fala-se muito disso, né? Mas o Sérgio Manuel com o Capanema. O Recife não treinou também. Capanema e Sérgio Manuel. Aí seria uma dupla de volante-volante, né? Sérgio Manuel e Ricardo Capanema. Agora, Mas eu não sei se ele vai apostar no Sérgio Manuel. Acho que o Capanema, sim. O ideal era que numa formação como essa, com essa característica, né, de dois homens... Ailo, você que viu todos os treinos da semana da Curuzu como comentarista aqui do Bola na Torre. Como comentarista, eu digo que eu acho que o Dado vai começar com dois atacantes. Acho que a única dúvida que ele está de volante ali, porque são duas vagas só para praticamente 4 jogadores, que é o Fael, o Capanema, o Recife e o Jonathan. Então, ele acha que ele está com essa dúvida aí. Então, o time, eu acho que vai jogar com dois atacantes e 2 meias. O problema é esses 2 volantes que ele não sabe ainda quem... Nem ele porque sabe, são 2 volantes. Bom, então vai jogar com Leandro Cearense e Betinho à frente. Muito bem. O Edton Júnior e Rony, vamos dizer, se for o Rony, pode ser uma outra opção também. Outra opção. E vocês perceberam que ao falar em 4 volantes, ele não citou o Sérgio Manuel. Ele citou Capanema, Recife, Fael e Jonathan. Porque é o que foi testado durante a semana. Não vou Você ficar enrolando, você é um comentarista vocês aqui. direto. Agora só tem um problema aí, né, Guerreiro? É que continua o que, a meu ver, é o grande problema do Paysandu. Não tem cabeça pensante para organizar isso. Não tem transição. Essa transição ou é feita, se o Augusto Recife joga, ele tem qualidades para isso, passe, né? Mas não é completo, como não tem sido todas as vezes que ele entrou. E aí eu desconfio que um jogador como o Rony, se entrar pelos lados, vai ser um jogador para ser usado para tentar fazer essa ligação. Né? Ele nem entrou mal no jogo contra o América. Acho que entrou bem. Deu um azar, perdeu aquele gol, mas ele não entrou mal. E nem o Betinho, também concordo que o Betinho entrou bem no jogo. Na verdade, o Paysandu... Era uma outra situação de jogo também. Né? O Paysandu hoje não tem em condições nenhum meia de atuação um meia. Não. Esse é que é o problema. Na verdade, nunca teve, né? Guerreiro, se a gente for falar com rigor, meia, aquele jogador que organiza o jogo, que lê o jogo, que lança os companheiros, né? Que quando é necessário ele sai driblando também, porque ele tem qualidade. Foram tentados, Carlinhos, Carlos Alberto. Mas tentar é uma coisa, estou dizendo que não teve. Valdívia, nem Valdívia foi lampejos, né? Em alguns momentos. O Carlos Alberto, de todos, teve um período muito curto, mas teve um período bom. Foi aquele período até da vitória lá sobre o ABC. Ele apareceu bem e tal. Fez o Carlinhos também apareceu em alguns jogos, 2 ou 3 jogos. Até gol, né? O Carlinhos também, né? Tempo, foi 2 ou 3 jogos. Mas ele não teve, a gente percebe agora, no retorno principalmente, digamos, o Dado claramente ele não apostou em mais ninguém, né? Ele não acreditou mais em ninguém. O último que ele tentou ali foi o Edinho, que é uma outra característica, ele é um condutor. E o Edinho parece que saiu dos planos. Nem é lembrado, né, nas alternativas. Mas ele estava machucado também. Mas ele não entrou mais, nem nas ideias. Aí o Ailon, por exemplo, que também analisa, né? Sim. Essa sempre foi, e durante a competição, a grande dificuldade do Paysandu, principalmente para vocês, atacantes, né? Porque essa transição que fala o Gerson... Estou pensando no slogan do Ailon. O comentarista olho vivo. Ou faro fino. Aquela questão da bola do garçom, né? Quer dizer, os atacantes do Paysandu, eles tiveram essa dificuldade de ter essa bola bem servida. E mesmo assim conseguiram na base da superação, né? Foi, mas vocês falaram que o Paysandu não tem meia, assim, eu meio que discordo, porque a gente teve opções durante o campeonato, Carlos Alberto, Carlinhos também, o Valdívia. Eu acho que é difícil para um meia jogar ali na tática, na formação que a gente jogar sozinho ali. E muitas vezes ele tem que recompor numa linha que é praticamente a linha dos volantes. E quando ele pega uma bola, ele olha para o centroavante lá na frente, o atacante lá na beirada, e tu tem 3 volantes atrás de ti, entendeu? É difícil de achar um passe. Então, eu acho a dificuldade que a gente teve mais não foi por causa da falta de qualidade dos jogadores, muito pelo contrário. Os jogadores pelo posicionamento? Tem qualidade. Eu acho que faltou uma característica mais ofensiva, jogar com 2 meias,
Porque a gente vai jogar com 2 meias esse jogo aqui. Não teve outro jogo que a gente jogou com 2 meias numa formação. Normalmente, a gente praticamente jogou o campeonato todo no 4-1-4-1, que eram exatamente, sempre. com 3 volantes, com o Fael Capanema, embaixo, Jonathan, e eu jogando do outro lado e Cearense na frente. Fazia a primeira linha de 4, E aí, o Fael, Aliás, essa formação- segunda linha de 4 essa e o forma- Cearense, o outro. Essa atacante. formação que tinha Cearense e o Ailon foi a formação ofensiva mais bem sucedida, né? Foi aqui Da temporada. da temporada. Que Foi teve da melhor fase, da né? melhor fase na competição, com pontuação maior. Né? E ficava também a esperança de que o Dado fosse reeditar essa dupla, né, Ailon? Você e o Leandro Cearense, porque o Cearense também teve um problema de contusão, né? Isso Mas também o Ailon também desmontou. teve, né? Teve, aí Foi. desmontou, não foi possível. Mas ele reeditou, acho que foi contra o Bahia, que a gente empatou 1-1 aqui. Eu acho que Isso. eu joguei junto com o Cearense na frente. Foi praticamente a mesma formação. Mas claro, o Bahia é uma equipe qualificada, né? A gente tentou, e ainda com o Pikachu ainda foi expulso no início do segundo tempo, ficou difícil. né? A Ficou gente- difícil jogar. O Paysandu passou 30 minutos Foi 0-0. com muita dificuldade, né? Porque o Bahia alugou Não, depois da expulsão do meio. como- O Bahia adiantou. Adiantou a time marcação depois da e expulsão do segurou o Pikachu. Paysandu no campo. Como o Ailon disse aqui, quer dizer, as contusões ao longo da competição, embora tivesse peça de reposição, o problema é que o Paysandu chegou a uma fase que o Dado não conseguia repetir a formação. Então quebrou muito isso também, né? E as peças de reposição, elas quase sempre, né, exigem, né, um tempinho a mais para assim, Pra se enquadrar, se né? enquadrar. Isso que ele está falando, a Para dificuldade do próprio dar meia o para tom jogar ali. que o Paysandu tinha, né, ao longo do primeiro turno, quando fez uma campanha. Ailon, independentemente do acesso, você fica para a temporada 2016? Então, eu tenho que voltar para Porto Alegre, né, pro Inter. Mas você quer ficar? Não, me foi perguntado, até estava conversando com meus familiares, empresários, me perguntaram, tu ficaria? Eu falei, pô, se depender do clube, da cidade, a honestidade das pessoas que trabalham no Paysandu, a sinceridade, eu ficaria, tranquilo. E se eu não receber chance no Inter, não tivesse para onde ir ano que vem, voltaria com o maior prazer, porque é uma cidade acolhedora. A gente sabe que toda cidade tem seus problemas, mas o povo é muito acolhedor. E o clube é um clube que está se estruturando, está melhorando, precisa melhorar muitas coisas ainda na parte da estrutura, mas as pessoas que trabalham no meio ali do Paysandu são muito sinceras e honestas, e isso que o futebol está difícil de encontrar. É verdade. O Paysandu vai enfrentar o Mogi nesta terça-feira. O Mogi está rebaixado, já está focado no campeonato Ainda tem jogador, paulista. Tem, dispensou muita gente. Na verdade, já está trabalhando para o campeonato paulista. O Mogi agora está focado em organizar o seu elenco para a temporada 2016. Mogi perdeu para o Bragantino. Nós temos aqui os gols para ver da De virada, última né? derrota. Mogi chegou a fazer 1-0 com o Henrique Matos, de cabeça, assustando o Bragantino dentro de Bragança Paulista. Aí o gol do Henrique Matos. Bragantino empatou ainda no primeiro tempo com o Alain Mineiro de falta. Bragantino que está numa crescente O impressionante. time do Bragantino do meio para frente é muito bom. Cresceu muito o time do Bragantino. Aquele Jocineia. Tá Acho que ele faz brigando. gol, né, Guerreiro? Thiago Tinha o Santos. Lincoln, né, que saiu. Thiago Santos fez o segundo do Bragantino, pegando o rebote aí, depois da cobrança de falta, de mais uma bola parada. E também o que Cara esse do goleiro Mogi. do Mogi defendeu, E meu o irmão. zagueiro olhando. E o terceiro, de novo, do Alain Alain Mineiro. Mineiro. O zagueiro que deu condições para todo mundo, ficou reclamando. Belo chute do Alain Mineiro. Enfim, esse que venceu é um time que preocupa o Paysandu nesta briga pela vaga, e o que perdeu é o adversário desta terça-feira. É o Mogi rebaixado, mas quem está entrando em campo está motivado. É bom que se diga isso, porque é o novo elenco para a temporada Quer 2016. se afirmar, né? Com certeza quer lugar aí para a disputa do Paulista. Mas dá, né? O último que saiu foi o Dá, Magal, sim. né? O Magal O saiu. Magal saiu Depois porque desse jogo acertou aí. com 15 de Piracicaba. Depois desse jogo aí. Mas já está um E o pouquinho Toninho Cecílio está fazendo o aquela seu coisa trabalho. de mudanças e tal. Agora,
É sempre um perigo jogar, né, Alon, contra um franco-atirador, né? franco-atirador. O cara que não tem nada a perder, basicamente, mais, né? Pois é. O que tinha que ser perdido já foi. Né? Então, é um time que certamente arrisca mais, né? Atacantes e tal, jogam com uma certa, digamos, um sem compromisso, né? Não tem também esse lado perigoso? Tem. Time que joga sem responsabilidade é muito mais perigoso, porque eles vão atacar e a gente não sabe o que nos espera do outro lado, né? Foi passado pra gente que eles vão ter 5 mudanças do último jogo contra o nosso, então não se sabe peça de reposição, porque são muitos garotos que eles estão testando agora pro Campeonato Paulista, então tudo pode acontecer. Inclusive nada. Não, nada para eles. Nada para eles, não. Exatamente. Pra cá tem que acontecer tudo, né? Na verdade, qualquer o jeito. Paysandu joga terça, chega quarta, Joga trabalha sexta. quinta e joga Joga sexta. Na verdade, não treina mais, né? Não dá para Não treinar. tem, essa é que é a grande dificuldade também. Aí né? só vai jogar no outro sábado, né? Aí só vai jogar no outro sábado. Aí são 2 sábados, são 2 semanas. Contra o de trabalho. Criciúma e depois contra o Oeste fora. Né? Exatamente. Joga dia 13, aí 10. joga dia 21 contra o Criciúma e dia 28 contra o Oeste, que pode ser o jogo do acesso, né? Se Deus quiser. Muito bem, já a gente volta para falar do Clube do Remo e falar também do Águia, campeão paraense da 2ª divisão, aqui no Bola na Torre. Big Bang. Preços que ninguém tem. Pesquise, compare. Medicamentos, fraldas, perfumaria, termocosméticos. É toda loja. Preços que ninguém tem. É na Big Bang. TV som LG vem que é 10. 10 vezes sem juros pra você na Yamada. TV LED LG 40 polegadas Full HD, só 10 e 199,90. TV LED 49 polegadas Full HD, uma TV Sassa, por 10 e 269,90. Mini System LG, uma potência de som, só 10 e 129,90. Tudo sem juros no seu cartão de crédito. Aproveita! LG é 10. 10 sem juros na Yamada. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Betty. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Big Bang. Preços que ninguém tem. Pesquise, compare. Medicamentos, fraldas, perfumaria, termocosméticos. É toda loja. Preços que ninguém tem. É na Big Bang. A Quase Tudo da Mamãe mostra o seu estilo encantador de mãe e sua beleza de mulher. Looks charmosos que tornam ainda mais especial a futura mamãe, mostrando a beleza que ela tem. As melhores grifes e tendências para você se sentir elegante e confortável. Prepare-se para a melhor fase da sua vida, na Quase Tudo da Mamãe, única como você, Pedro Miranda e Augusto Montenegro. Não perca tempo. Líder, você é líder do líder.
E o Clube do Remo vive a fase de definição de plantel. Renovações, liberações e agora mais uma preocupação, porque há vacância no cargo do conselho diretor. O presidente Pedro Minor renunciou e o vice-presidente Henrique Custódio vai entregar a sua carta renúncia na manhã desta segunda-feira. Mas no campo, alguns acordos já estão sendo providenciados para a montagem do plantel para o ano que vem. Vamos conferir a matéria de Lourdes César. O entra e sai de atletas na sede social do Remo começou no início da tarde. E o motivo da grande movimentação era a negociação para a rescisão dos contratos de alguns jogadores que atuaram no Remo no Campeonato Brasileiro da Série D. Um a um, os atletas eram chamados para a sala da presidência. E quando saíam, poucos aceitavam falar sobre a dispensa. O atacante Quirós foi um dos que assinaram a rescisão com o clube. O atleta veio para o Remo por empréstimo e agora retorna ao Porto de Caruaru. Eu vim só por empréstimo, acho que tem que haver conversa entre diretoria sobre o meu presidente, está em aberto. Eles que resolvem isso, acho que eu fiz minha parte, espero que eles resolvam isso o mais rápido possível. Se eles optarem por me voltar, estou preparado para rodar e ajudar a equipe novamente. O presidente disse que vai haver essa conversa, que tem interesse que você volte para o Clube do Remo? Não, que essas partes aí eu não resolvo nada. Aí tem que ser de presidente para presidente, por empréstimo, e eu deixo isso com eles para resolver. Ao todo, a diretoria azulina dispensou 7 jogadores na sexta-feira. São eles os volantes Felipe Macena e Leandro Santos, os laterais Rodrigo Soares e Gabriel, o goleiro César Luz, o atacante Quirós e o jogador Zé Moreno. Já o lateral esquerdo Matheus Miller foi devolvido ao Palmeiras e o meia Juninho não chegou a um acordo com a diretoria do Remo quanto ao valor da rescisão. O atacante Léo Paraíba também conversou com o presidente do clube, mas ainda não houve definição com relação à permanência do jogador. A vontade do atleta é de ficar no Remo. Estou com vontade de ficar sim, mas vamos conversar, depende não só de mim, né? A diretoria tinha feito uma proposta, isso, e você fez uma contraproposta. O que inclui essa contraproposta? Inclui um pouco de valorização que todo mundo tem, né? Tem que precisa também, mas se for da vontade de Deus eu ficar, vou estar à disposição deles. O meia Eduardo Ramos e o zagueiro Maxi também estiveram na sede social do Remo para falar com o presidente. Permaneceram por cerca de meia hora no local, saíram apressados e não quiseram dar detalhes sobre o andamento das negociações. Não tem nada, eu tenho contrato ainda. Se depender da diretoria azulina, os contratos de Léo Paraíba, Eduardo Ramos e Maxi serão renovados. Mas no caso de Maxi, a situação é mais delicada. O Remo ainda deve a Maxi salários atrasados de 2014. Já Eduardo Ramos, que tem contrato até dezembro com o Leão, ainda está analisando uma proposta internacional para decidir se fica ou não no Remo. Além de Eduardo Ramos, Léo Paraíba e Maxi, outra negociação bastante aguardada pela torcida do Remo é com o treinador Cacaio. Somente essa semana que está começando é que a diretoria do Remo vai sentar para negociar com o treinador e saber se Cacaio fica ou não para a temporada de 2016. Obrigado, Lourdes. A situação do Cacaio se resolve também nesta segunda-feira. O Remo tem 4 competições para o primeiro semestre. Muita gente está imaginando, o Remo vai ter Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil, primeiro semestre. Não, Série C também, primeiro semestre, começa em maio. Aliás, até a Série D começa em maio, no ano de 2016. Né? E com aquele detalhe agora, o Campeonato Paraense, em princípio, vai garantir vaga para a Série D, vai ter uma vaga para a Série D de 2016 e esta mesma vaga vai valer para 2017, em função desse ajuste que a CBF fez, a não ser que a federação decida no conselho técnico com os clubes que haverá um torneio seletivo no segundo semestre para definição da vaga para a Série D de 2017. Mas, em princípio, aquele clube que conseguir vaga na Série D no Campeonato Paraense de 2016 terá vaga em 2016 e 2017. Vale é o ano anterior, né? Vai sempre valer para o ano subsequente. Mas sobre o Clube do Remo, Cacaio fica, vocês imaginam que ele permaneça como técnico do Clube do Remo? Eu acho que está bem encaminhado. Né? São conversas, né? Negociações, aí, propostas, mas acho que, primeiro, o Cacaio já demonstrou que quer ficar, né? E tem interesse.
E acho que no Remo é majoritária hoje a posição de que ele deve continuar. Ficou aquela coisa de um contrato mais curto, né, de 3 meses. Não sei se isso vai se confirmar. É o que ele quer até o final do ano, que é uma garantia. Pois é, mas a diretoria teria 6. colocado 3, depois foi para 6. Mas acho que vai findar havendo um acordo. Agora, deixa eu perguntar para vocês o seguinte. Com relação a este momento, este final de semana, aliás, parabéns ao Diário do Pará, que no sábado publicou a renúncia do presidente Pedro Minoa, publicou a carta renúncia, né, antecipando, inclusive, a informação. E hoje pela manhã, ontem, né, já estamos na madrugada de segunda-feira, o Paulo Cachado ouviu o vice-presidente Henrique Custódio, que confirmou que também vai renunciar. Há uma vacância. E aí? Uma eleição que terá que acontecer, ela não dificulta também esse momento de transição, de formação de elenco, de plantel para a temporada? Opinião, eu conversei com algumas pessoas, e principalmente beneméritos, né, pessoas que, inclusive, compreendem bem a questão do estatuto. Né, Há uma o falha, presidente da Assembleia, o Robério de Oliveira, deve receber, né, a comunicação por parte do Condel, né, da renúncia do vice Henrique Custódio. Que pode não acontecer, viu? Mas ele agora... Pelas ele palavras, já pela agora entrevista... Não creio mais. É porque estão tentando articular. Sábado, no sábado, sim. Ele ficou... Foi, mas ele já dúvida. Né? Mas ele mesmo hoje admitiu que ele mudou de ideia. A página virou. Então, mas tem gente querendo... Sim, mas agora fica uma situação até feia. Né? Mas eu penso o seguinte, vamos considerar que ele entrega. O presidente da Assembleia tem 5 dias, né, para convocar uma reunião extraordinária. Essa reunião extraordinária é o fórum para apresentação das candidaturas, de quem quiser. Mas não inclusive Manuel Ribeiro, se renunciar à presidência do Condel. Porque este item é omisso no Estatuto, e como não há nada que proíba, é aquele princípio do direito. Sim. Né? Não, se não proíbe, permite. E tem um outro detalhe no Estatuto que é omisso, que é o período que obriga a eleição. Não há um artigo que obrigue, nessa vacância, uma eleição imediata. Quer dizer, o Manuel Ribeiro ele pode continuar como presidente do Condel, mas interino, e, de repente, até a eleição, ele... Mas isso é muito estranho. É muito estranho, mas está lá. Não tem muito sentido. Eu acredito que será convocado assim. Em caso de vacância, é eleição imediata. Isso aí não tem São Paulo lugar foi nenhum. exemplo agora, né? Não, vão convocar a reunião e os candidatos vão aparecer. Já tem nomes. Já tem muitos nomes. Marcelo Carneiro, André Cavalcante, Carlos Rebelo, Aline Passos, Milton Campos, o deputado. Tem vários. E Manuel Ribeiro, sim. E algumas composições dentre esses nomes. Exatamente. O interessante é que mostra, né, que a vida política do clube ela é intensa, né, com todos os problemas, né, que a gente sabe que o novo presidente vai ter, mas essa abundância de candidatos mostra, né, que o clube está vivo, né, pulsando, e acredito que os erros cometidos na primeira eleição direta, que foi essa que ganha pelo Minoa, erros inclusive de arrumação lá das urnas, que o vento bateu, te lembra daquela confusão? Sim. Esses erros, eles certamente têm tudo para ser corrigidos nesse segundo pleito. Né? Eu acho que essas composições que você falou, Guerreiro, elas podem, né, encaminhar para algo muito interessante no Remo, entendeu? De unidade. De unidade, o Remo precisa que é o grande problema. E agora quem assumiu o Remo tem um calendário. Né? Eu acho que está na hora de entrar gente com mentalidade nova, com uma outra visão, sabe, uma coisa mais ousada, com responsabilidade, acima de tudo, porque o primeiro passo foi dado, né? Agora é saber caminhar, né? Exatamente. Agora as coisas são mais fáceis, mais claras, né? ou menos difíceis. É. O Ceará vai cair? Não vai cair. Não vai cair. Então, o Ailon já vaticinou, então eu vou antecipar o grupo do Remo. Mas o Gerson também já tinha dito que não caía, né? Eu diria que dois alvinegros neste fim de semana me provaram que não caem, embora de um deles eu venha falando há muito tempo em nome do meu pai José lá em Baião. O Vasco não cai também. Eu já disse isso. E Tomaso insiste em resistir à ideia. Para mim não faz diferença. Bom, com relação ao Ceará, o Ailon já vaticinou. Eu também acho que não cai. E hoje domingo, na coluna, o Gerson destaca exatamente que isso é
é bom para o Remo. E é. É menos um, porque né? ele sai do grupo do Remo. O Ceará, se caísse para a Série C, estaria no grupo do Remo. Mais um nordestino de peso. Então agora é o Remo contra o Nordeste e a vingança do Cuiabá, né? O Cuiabá ainda está engatado no gogó, né, Gerson? O que pode ser bom e pode não ser também, né? Também tem isso. Como de diria qualquer forma, o saudoso Bidi Blanco, o que dá para rir, dá para chorar. Ou como e diria com um detalhe, o né, Guerreiro? Vicente Mateus. O fundamental é que o Ceará, de qualquer maneira, é uma equipe muito tradicional, né? Em tese, é sempre um adversário mais complicado, com uma torcida muito forte, né? E já chega que vai ter o Fortaleza ali, né? Exatamente. De novo. Já tem América e ABC. América e ABC. Né? Aí teria Ceará e Fortaleza. Duro, né? E o presidente do Fortaleza e o presidente da Federação Cearense de Futebol estão lutando no Congresso Técnico da Copa do Nordeste. Também, né, eles levantaram uma possibilidade, já encaminharam à CBF, de que na segunda fase da Série C, o cruzamento seja dentro do próprio grupo. Porque o que aconteceu este ano? Ninguém do grupo A, do grupo do Norte e Nordeste, conseguiu acesso para a Série B. Todos os 4 que subiram eram do grupo B. Né? Então, o que é que o Fortaleza está pleiteando? O Fortaleza tem batido na trave todo ano, né? Então, o Fortaleza quer o seguinte, seja o primeiro do A contra o 4º do A na segunda fase, e o segundo do A contra o 3º do A, para garantir pelo menos 2 do Norte ou Nordeste na Série B do ano de 2017. Não sei se vai vingar. Se vai colar, mas né? o Fortaleza está buscando tudo quanto é caminho para ver se consegue. Essa briga do Fortaleza me lembra a reclamação do Castanhal aqui. Agora, Rosivaldo Souza. E o Fortaleza tá punido, né? Sim. São 3 ou 4 mandos, né? Por tudo que aconteceu lá, né? Aliás, todo ano é assim. Todo quando ano o tem um Fortaleza, quebra-quebra. quando o Fortaleza é eliminado, eles quebram tudo. É impressionante o Fortaleza. E pelo menos né? desse ano o Remo conseguiu se safar, né? Não, Remo e Paysandu chegarão em 2016 sem nenhuma punição no STJD. Olha, isso fazia muito tempo isso. Fazia muito tempo. Jogando o Paysandu ainda tem 2 jogos em Belém, mas... Aqui é o seguinte, mas eu acho que, independente de qualquer coisa... mudou também um pouco a própria mentalidade. A mentalidade do torcedor. O torcedor ele começou a olhar e ver o prejuízo que isso causava, né? Começou a fiscalizar também, né? A dedurar os caras que iam só para criar esse tipo de problema. E é assim que tem que agir, ele tem que agir em defesa do clube. Mas isso sempre era um reflexo de revolta pelo aspecto de dentro do campo. Mas E aqui para nós, independente do que acontecer, está aqui o Ailon, né? O Paysandu, que lá atrás muita gente imaginava que ia brigar para não cair, fez uma campanha excepcional. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que, para mim, eu prefiro nem gastar, não vou nem perder tempo falando disso, porque não vale a pena. Não cabe, eu acho que chegou próximo disso, naquele sábado, do empate com o Macaé. Que tinha um grupelho, era a minoria absoluta, e que estava realmente assim, furiosa, né? Criando, gritando muito. Né? E são situações assim que levam ao mau comportamento. Acaba chamando o outro, né? Que acaba levando a um outro problema. Você já foi mal no jogo e você ainda arranja prejuízo mais à frente. Como aconteceu muitas vezes, né? Com Paysandu e Remo aqui. O Remo sofreu muito, né? O Remo, este ano fez 7 jogos em casa, 3 em Paragominas. Perdeu muito dinheiro. Perdeu muito dinheiro. E detalhe, fora o que levaram. Os 3 jogos de Paragominas, de suspensão. Fora o dinheiro que levaram. A suspensão que levou aos jogos, né? Suspensão do mando e os jogos em Paragominas. Jogo de Bragança. Foram em função de uma suspensão cumprida lá em Bragança. Quer dizer, só alongou, né? Só foi enrolando o problema. Agora, esta bipolaridade, ela é extremamente positiva, né? O Ailon participou de clássicos e pôde viver essa emoção. Claro, conhece o que é o Grenal, sabe da força, mas aqui nós temos também um negócio muito interior, muito forte, né? A gente sabe que o torcedor age muito pela emoção, né? O que acontece dentro de campo vai para a arquibancada. E eu vivi as 2 situações aqui, né? Já saí ovacionado do Mangueirão, quando ganhamos o Remo lá, e também já saí escoltado, levando um monte de cerveja no ônibus, né? Agachado no corredor. Mas acontece, a gente tem que se acostumar com isso. No último jogo contra o CRB, aqui no primeiro tempo,
houve até uma crítica depois do gol do CRB, a gente sabe que é normal, a gente está dentro de campo, a gente consegue escutar o que a torcida está gostando, não está gostando, está protestando. Até porque o gol do CRB também foi um lance de infelicidade do Capanema, né? Mas claro que não é porque a torcida estava vaiando que a gente conseguiu virar o jogo, muito pelo contrário, foi muito pelo contrário, foi porque a torcida começou a apoiar no final do primeiro tempo que a gente voltou para o segundo tempo e conseguiu virar o jogo. Então, o que a torcida nos passa fora na arquibancada nos leva para dentro de campo. Então, e aqui no Pará as emoções são muito fortes, né? Que o torcedor passa para a gente, tanto na derrota como na vitória. E o Remo teve a sua torcida, né, nessa reta final. Esse acesso do Remo tem esse peso da torcida, da importância do torcedor, empurrando o time, jogando com o time. Porque eu fico imaginando, se a gente fizer um retrospecto desses anos todos que o Remo viveu com essa faca no pescoço, né? Como foi difícil, né? Porque o jogador fica ansioso, o torcedor fica inquieto. O Remo, a essa altura, já estava começando a ficar tenso com a disputa do Campeonato Paraense. A preocupação a cada jogo era uma decisão, né? Tinha que ganhar o Campeonato Paraense. Exatamente. No mínimo, tinha que ganhar o primeiro turno logo. Imagina como é que o Remo entra na temporada 2016 com outro perfil, psicológico, inclusive. Até mesmo para a busca de contratações, né? Sim. Muito das dívidas que o Remo acumulou nos últimos anos, e que se culpa também as diretorias, claro, por uma falta de cuidado maior, tem alguns salários exagerados até hoje, mas também a gente tem que dar um desconto, porque eram diretorias pressionadas a formar times que dessem conta de ganhar o campeonato. Sim. O sujeito já terminava o ano fazendo uma dívida imensa para a próxima temporada, sabendo do risco também de contratar jogadores caros, a dívida permanecer e o Remo perder calendário ainda no primeiro semestre, como aconteceu, né? Exatamente. Do Remo ficar sem disputa, né? Sem nada, sem classificação para a Série B. Nesses anos ele ficou 2 anos sem atividade nenhuma. Campeonato Paraense começa dia 31 de janeiro, vai até 8 de maio. Serão 10 equipes e os grupos já foram definidos com a decisão da segunda divisão. O Águia foi o grande campeão, venceu do São Raimundo por 1-0. Aliás, vamos ver logo o gol do Águia. Luzinho Oliveira, na tarde deste domingo em Marabá. Está aí o gol marcado pelo Chaveirinho no segundo tempo. Chaveirinho tem feito a cobrança de falta em jogada ensaiada, muito interessante. E a batida do Chaveirinho fazendo 1-0 para o Águia em cima do São Raimundo. Águia campeão paraense da segunda divisão. E legal ver o Águia voltar, né, Guilherme? Águia e São Raimundo de volta, né? Marabá e Santarém. Aliás, Santarém com 3 clubes na competição. Santarém é a cidade com o maior número de representantes. Tapajós, Belém 2 e Santarém 3. E os grupos, grupo A, com Remo, Parauapebas, Cametá, São Francisco e Águia. Grupo B, Independente, Paysandu, Paragominas, Tapajós e São Raimundo. Lembrando que são 2 turnos, 7 datas para cada turno. No primeiro turno, os jogos dentro das chaves. No segundo turno, os cruzamentos de chave, com uma semifinal em jogo único e uma final em jogo único, ou seja, 7 datas para o primeiro turno, 7 para o segundo, e uma data para uma super decisão, se nós tivermos campeões distintos. Com um detalhe, o repar só vai acontecer no segundo turno, como foi em 2015, como foi este ano. A mesma coisa o Raifran, porque também ficaram em grupos distintos. E aí, claro que poderemos ter um repar, um Raifran na fase semifinal ou na final do primeiro turno, mas na tabela teremos só no segundo turno. E aí fica a ideia para uma abertura de temporada em Belém com o Remo e Paysandu, em Santarém com São Francisco e São Raimundo, já valendo? sem que haja aquela presença da empresa. Você lembra, esse ano, nós abrimos a temporada com o repar, mas fechado por empresários e deu no que deu, né? Agora não, Remo e Paysandu podem organizar um repar para abrir a temporada no último domingo de janeiro, ou no penúltimo domingo de janeiro, uma semana antes do início do campeonato, porque eles não vão se enfrentar logo no campeonato. A mesma coisa São Francisco e São Raimundo em Santarém. Podem abrir a temporada em Santarém com o confronto mais tradicional
da cidade. Tem sugestão melhor do que um troféu 400 anos? Belém 400 anos. Por que não? Cidade tão castigada por 400 danos, né? Ela pode, de repente, ter 400 anos. Aliás, deixa eu dar crédito aqui para essa frase do 400 danos, que é do meu amigo Diógenes, o Jimmy. Diógenes Brandão, que é um militante tudo, e grande defensor, né, desse sorrigimento de Belém, e ele cunhou essa frase, 400 danos, porque realmente, ultimamente, só tem danos, né? Falando em segundinha, Águia e São Raimundo fizeram esta decisão, o Águia conquistou um título que dá também um alento para o Águia, depois de uma temporada difícil, né? De qualquer maneira, é o campeão. É uma decisão e é uma coisa meio mais por simbólico, porque o mais importante era o acesso, Era o né? acesso. Mas é lógico que é um título também. Você viu a festa ali dentro do Zinho Oliveira. E o Águia, que vinha de uma jornada infeliz na Série C, né? Ali lamentando. E é um time cascudo para jogar lá, né? 2 anos fora da elite do nosso futebol. E acho que isso também era meio incompreensível, né? A gente aceitar que o Águia estivesse todo esse tempo fora. E acho que é muito bom, tecnicamente, para o campeonato. Tem uma equipe como o Águia, tem o São Raimundo também. A gente lamenta que algumas equipes aí, mas não tem jeito, eram 2 vagas, tenham ficado pelo caminho. Com o próprio Castanhal, a Desportiva, né, que chegaram nas semis. E a própria Tuna, né? Eu lamento em Marabá não sair o estádio municipal, tão prometido já há algum tempo, e estou apreensivo com a situação do Barbalhão sem gramado. O gramado mais uma das obras paradas lá, por obras estaduais que estão paradas. Tem obras paradas no ginásio poliesportivo, o Barbalhão, obras no hospital regional. Quer dizer, é um quadro e há uma mobilização muito grande lá dos políticos, empresários, e inclui o problema do Barbalhão, que agora vai estourar direto, porque com 3 equipes, nunca Santarém, o futebol de Santarém esteve tão em evidência. E, por ironia, talvez não possa vê-los. Né? O Santarém não pôde ser a capital do estado do Tapajós, é a capital do futebol. Do futebol, sem dúvida. O gramado que foi retirado do Barbalhão, metade foi para o São Raimundo e metade para o São Francisco. Metade foi para o Panteirão e metade para o CT do São Francisco. É verdade. Cedido para lá, para colocarem um gramado novo. Só que até agora não foi colocado e precisa de 3 meses. 3 meses. Novembro, dezembro. Então já era, né? Então tinha que ser colocado agora, na virada do mês. Ou agora, essa semana. Exatamente, urgentemente. Aliás, eu vou fiscalizar, eu vou lá no Barbalhão sexta-feira, eu vou olhar. Vai ter uma vistoria lá, né? A federação está indo para Santarém muito azar. É realmente seu, porque a vistoria vai ser na semana que você vai estar lá. Na sexta-feira a vistoria, logo depois da vistoria o peixe debaixo da árvore. Sim, sem dúvida. Inclusive o Peixoto já deve estar Falar em peixe, qual é o peixe que tu mais gostas daqui? Que é o filhote. Filhote, direto no filhote. A gente encontra bastante, né? Porque tu ainda não comeste o tucunaré, o tambaqui, o apapá, o corimatã, o pacu assado. Esses dias eu fui num restaurante, esses restaurantes ribeirinhos que tem, né? Fui dar fiz um passeio aí, mas também só o filhote. Mas o filhote é uma maravilha. Pescada amarela também, né? A pata do caranguejo. É bom. O açaí. Deus te vai bem, Ailon, no açaí? Com farinha de tapioca vai. Imagina eu saindo daqui daqui a pouco. Imagina a madrugada dando de frente. Já tu gosta. Mas eu me lembrei dos guris, né? Só os guris lá no Rio Grande do Sul, né? Ei, guri, né? Fala, tchê. Barbaridade. Falar em guri, vai chegar lá falando égua, pai d'égua. Falar égua. Égua, selado. De rocha. Vou chegar lá. Vamos falar da Copa dos Miúdos. É isso mesmo. Lá do Grêmio Literário e Recreativo Português, nós tivemos a final e o Benfica meteu 7-4 no Beira-Mar. Olha aí a festa do Grêmio Literário Português. E miúdo é um termo português, né? Os miúdos, as crianças, são os miúdos. Olha aí. Uma bela festa na manhã deste domingo no Grêmio Literário. É misto, né? É menina e menino. É muito interessante. É gol olímpico? Olha,
O nosso Toninho Costa aqui da direção informa que em um dos times aí, os filhos do Rodrigo, do Sarará. Do Rodrigo. Filho e filha jogam. Muito legal. Parabéns à ZF que organiza e ao Grêmio Literário Português também. Sem dúvida, foi uma grande festa. E pelo Campeonato da Comunicação, o resultado deste final de semana, o combinado RBA TV e Rádio Clube meteu 5-1 no combinado TV e Rádio Cultura. Dori Edson, segundo se informa aqui, na nota feita por ele mesmo, foi o craque do jogo. Já já a gente volta para mostrar a capa do Super Bola desta segunda-feira para você. Big Bang. Preços que ninguém tem. Pesquise, compare. Medicamentos, fraldas, perfumaria, termocosméticos. É toda loja. Preços que ninguém tem. É na Big Bang. TV Som LG vem que é 10. 10 vezes sem juros pra você na Yamada. TV LED LG 40 polegadas Full HD, só 10 e 199,90. TV LED 49 polegadas Full HD, uma TV Sassa por 10 e 269,90. Mini System LG, uma potência de som, só 10 e 129,90. Tudo sem juros no seu cartão de crédito. Aproveita! LG é 10. 10 sem juros na Yamada. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Big Bang. Preços que ninguém tem. Pesquise, compare. Medicamentos, fraldas, perfumaria, termocosméticos. É toda loja. Preços que ninguém tem. É na Big Bang. As férias chegaram, mamãe, mas não descuide da proteção de quem você mais ama. Cadeirinhas de transporte são muito importantes e as melhores marcas você só encontra na Quase Tudo do Bebê. Além da maior linha de carrinhos e bebês conforto da cidade. Viaje e divirta-se com segurança nessas férias, com a Quase Tudo do Bebê, a loja da mamãe inteligente. Pedro Miranda, Cidade Nova e Augusto Montenegro. Super promoção de pneus. Leve 4, pague 3 para caminhonetes, SUVs e vans na RR Pneus Bridgestone. Para você ir mais longe com mais segurança. Pneu para Renault Duster Aro 16 por apenas R$ 10,65,30. Pneu para Frontier e Ranger Aro 16 em R$ 10,80. Pneu para Hilux L200 Aro 16 apenas R$ 10,97. Pneu para Toyota SW4 Aro 17 em R$ 10,118,50. RR Pneus, sempre uma loja perto de você. Não perca tempo. Líder, você é líder do líder. Agora é hora da capa do Super Bola aqui na Super Tela LG. Vamos ver? Ainda dá para subir. Dá ou não dá, Ailon? Com certeza. Rodada ajuda e Papão ainda mantém boas chances de acesso à elite nacional. São apenas 3 pontos de distância para o G4. Só não pode mais vacilar. É isso mesmo.
Brasileirão, Atlético Mineiro vence o Figueirense e adia a festa do Corinthians. Vasco ainda respira. Neymar faz um gol de placa na vitória do Barcelona sobre o Villarreal pelo Espanhol. Que golaço do Neymar. É campeão. Águia vence o São Raimundo no Zinho Oliveira e fica com o título da segundinha. É a capa do Super Bola desta segunda-feira. Tomazão, obrigado. Gerson, obrigado. Ailo, muito obrigado. Tamo juntos. Sexta-feira contra o Luverdense. Você não joga contra o Mogi, vai torcer. Mas sexta-feira... Vai analisar o cornetar, jogo. Vai cornetar? Principalmente, cornetar bastante. Mas acredito que a gente vai conseguir a vitória. O grupo tá bastante unido, bastante preparado. Esses últimos 4 jogos a gente vai vencer e vamos subir. Ele vai ficar na sexta você em campo contra o Luverdense. Se Deus quiser. E bem reforçado, porque vai comer trigolina semana verdade, inteira. Tá aí assim. Eu agradeço o presente aqui, vou dividir com meus amigos do Crazy Dog. O pessoal vai comer bastante. Legal, Ailo. Obrigado. Você é sempre muito simpático. Obrigado por estar aqui conosco. Agradeço. Estamos lhe aguardando para assumir aqui a mesa de debate daqui a 15 anos. Eu volto. Tá bom. Um abraço. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Domingo que vem estaremos de volta com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento. Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa, uma história de carinho com você. Big Ben, preços que ninguém tem.